Este aqui é o Acesso Geral, eu sou o Márcio Miguel e você é sempre muito bem-vindo na nossa casa de entretenimento e cultura pelos canais TV Tech e também TV Câmara, canal 24 da NET e também 60.2 UHF. A gente está muito feliz de poder mostrar o nosso programa não só no canal a cabo, mas também em UHF. Agora muita gente assiste, vem comentar com a gente do nosso trabalho, a gente fica muito feliz, viu? Olha só, já vou falar das redes sociais, mas antes eu quero apresentar a minha convidada de hoje. Ela já esteve aqui no Acesso há mais ou menos uns 3 anos, veio lançar o Nas Proximidades do Amor e agora o livro ganhou uma continuação, que é o Renitências do Amor. E a Lígia Ortiz vem falar um pouquinho sobre essa história, vem contar um pouquinho do trabalho dela. Aliás, eu fiquei super curioso, que a Lígia estava contando que no período, enquanto ela escrevia o Renitências, ela escreveu outro livro, lançou outro livro, e aí parou de escrever esse aqui. O que será que aconteceu? Já ela vai contar pra gente. Como eu disse, deixa eu falar das nossas redes sociais. Você pode se conectar muito mais com a gente através do Facebook, do Instagram, do nosso Twitter e também, a gente não pode esquecer, do nosso canal do YouTube. Então, olha só, Facebook é só colocar TV Tech Jundiaí. Você também pode ir lá no Twitter colocar TV Tech Jundiaí e no Instagram a mesma coisa, TV Tech Jundiaí. E aí você fica mais próximo da gente, pode conversar. O Face é maravilhoso, que o Face é uma coisa muito rápida, porque a gente conversa com você aqui, ó. Você perguntou, a gente respondeu. Isso que é maravilhoso e a gente fica muito feliz, é sério. A gente ama, mais de 50 mil pessoas já curtiram nossa página, eu fico muito contente. E também o nosso canal do YouTube, como eu disse, os programas vão ao ar aqui na TV Tech, sempre às 6h30 da tarde, o programa inédito, e aí com as outras reprises durante o dia. E aí você pode assistir ao programa no nosso canal do YouTube no dia seguinte, pode compartilhar no Facebook, a gente gosta, viu? Não precisa falar, ai, posso compartilhar? Pelo amor de Deus, compartilhe que a gente ama, tá bom? Agora eu vou conversar com a Lígia, tá ali. Lígia, olá. Muitíssimo obrigado, bem-vindo. Bem-vinda ao Acesso Geral mais uma vez. Que bom que você está aqui. E eu fiquei muito feliz que a Lígia veio me chamar no Facebook. A gente estava conversando até sobre a história do Facebook. Sim, sim. De como o Face agora não mostra mais muitas coisas, né? É verdade. Agora está mais seletivo o que aparece na nossa linha do tempo, né? Pois é. A primeira vez que eu conheci a Lígia foi pelo Facebook. A gente conversou pelo Facebook, na época do lançamento do Nas Proximidades do Amor. E aí a Lígia me chamou agora. Ela falou, olha, lancei o 2º volume. E eu fiquei muito feliz. Eu adorei, porque eu havia lido em 2015, mais ou menos, né, Lígia, que você veio aqui no programa. E aí você lançou o Renitências do Amor. Antes de a gente falar do livro, Lígia, eu quero que você conte um pouquinho da sua história. Eu já te entrevistei, eu já conheço um pouco, mas como é que você decidiu começar a escrever? O Nas Proximidades é o seu primeiro livro? É o meu primeiro livro e eu comecei a escrever, assim, mais para saciar uma curiosidade de se eu conseguia escrever de fato um livro. Eu sempre gostei muito de ler. E numa dessas leituras, quando eu concluí, eu falei, acho que eu consigo fazer essa coisa aqui. E eu comecei a escrever, não imaginando que fosse dar em alguma coisa. Mas conforme a história foi ganhando corpo, eu vi que foi ficando legal, eu fiquei empolgada. Eu falei, não, eu preciso dividir isso daqui. Quando eu terminei o livro, eu falei, tá, agora o livro está concluído, está na minha mão, o que que eu faço com isso? Fui procurar meios de publicação e primeiro eu publiquei independente na plataforma da Amazon, começou a dar uma repercussão muito legal e daí eu fui publicar pela editora Novo Século, o que para mim foi uma experiência assim muito boa, bastante enriquecedora e daí, a partir daí então, eu não parei mais. Você falou da história da Amazon, que você publicou pela primeira vez de forma independente. Sim. Como é que funciona essa maneira independente de se publicar? Era só na forma digital, o livro? Então, na Amazon, aqui no Brasil, por enquanto, é só a forma digital mesmo, né? O que você pode fazer, o que muitos autores fazem, é fazer a versão impressa do livro por fora e conversar com seus leitores. Vocês querem adquirir o exemplar físico? E daí oferecer. Mas na Amazon, por enquanto, é só a parte digital. Se bem que agora que eles abriram o comércio para outras pessoas venderem na loja da Amazon, então dá para você vincular o seu livro digital com o seu livro físico. Também é uma facilidade, né? Que nós temos no dia de hoje, coisa que não se imaginava 10 anos atrás. Você gosta de ler livro de forma digital ou você prefere ainda pegar o livro? Eu gosto dos dois. O digital ele é muito bom para mim, porque tenho filho pequeno, né? E o horário de descanso é quando eu vou para a cama e tô lá com o Kindle, né? E o meu Kindle tem
luz interna, né? Então apaga tudo, tô lendo e tá tudo bem. É como se fosse celular, na verdade. Sim, e ele é super prático quando você vai viajar, você tem como levar diversos livros sem fazer peso, então eu acho que é bem útil. Deixa eu entender como é que funciona. Ele é como se fosse um tablet. Sim. Como ele chama Kindle. Isso, o Kindle, ele é específico da Amazon, mas tem outros e-readers de outras empresas. Esse específico da Amazon, ele é como se fosse um tablet e ele só funciona para você ler livros. Sim, ele até tem um browser, mas é uma coisa muito... não é bom. Não é bom. É melhor para ler livros mesmo. Sim, para ler. E aí, como é que você compra o livro? É tudo vinculado. Se você tem uma conta na Amazon, você vincula ela com o seu Kindle e daí já fica automático. Você dá um clique, o livro já vem. Faz o download do livro. Sim, é muito fácil. É super simples. É muito simples. Lígia, antes de você escrever esse primeiro livro, você estava me contando, né, que você decidiu escrever para ver se você conseguia escrever. Antes de você ser escritora, você trabalhava ou não? Sim, eu sou publicitária, Você é publicitária. Tenho formação em publicidade. Trabalhei por alguns anos em publicidade até eu decidi que não era aquilo que eu queria. E por que você ficou com essa dúvida na cabeça se você conseguia ou não escrever um livro? Você foi inspirada por alguém a escrever ou era uma coisa que você queria se libertar mesmo? Porque assim, escrever um texto pequeno, eu acho que não é difícil. Eu acho que qualquer pessoa letrada, independentemente se o texto é complexo ou simples, mas conseguir escrever um texto, consegue, um pequeno. Mas um livro, você precisa amarrar muitas ideias. Então, o meu primeiro livro tem 384 páginas, se eu não me engano. O segundo tem 464. Então, são histórias muito grandes. Então, você não pode perder o fio da meada. Você tem que estar sempre relendo para ver se está tudo batendo, se está tudo encaixadinho. É como um quebra-cabeça gigante. E você tem que prestar atenção em cada detalhe, porque se tiver um furinho, você pode até não ver, mas alguém vai ver. Alguém vai ver, com certeza. Você fala, igual dessa novela, né? Novela é uma coisa super complicada, porque se vai dando furo, todo mundo percebe, e você fala, mas como é que está acontecendo isso? E com o livro é a mesma coisa também, né? Sim, e o seu livro acaba sendo uma novela também, né? Acaba sendo. Essa primeira história, Nas Proximidades do Amor, foi lançada em 2015. Isso. Qual que é a história dele? Ele é sobre uma publicitária. E não tem a ver comigo, tá? Mas é que eu achei... Não tem nada a ver mesmo? É que eu achei mais fácil eu escrever sobre um meio que eu conhecesse. Era o seu universo. Sim. Daí, assim, como eu vou escrever de forma fidedigna sobre um hospital se eu não estou lá? Hoje em dia, eu faço as minhas pesquisas e tal, mas no começo, como eu comecei mesmo de forma despretensiosa, eu falei, eu quero escrever sobre algo que eu tenha firmeza, né? Então, é sobre uma publicitária que está lá vivendo sua vida muito bem, obrigado. Ela é uma pessoa descolada, independente, e para ela está tudo ótimo. Ela mantém um relacionamento mais ou menos com um amigo colorido e está tudo bem. Só que chega um vizinho para morar no apartamento ao lado e quebra todas as convicções dela, né? Porque ela desmanchou um noivado e depois disso ela ficou bem resistente a relacionamentos. E esse vizinho vem para reformular essa visão dela, né? Que ela não precisa realmente se fechar para o mundo, que outras coisas, novas coisas e boas coisas podem acontecer. Você sabe que agora eu estou lembrando, quando você falou isso, e eu comecei a pensar muito nos 50 tons. Você foi meio inspirada? É claro, não, 50 tons é uma coisa mais masoquista, sabe do masoquista, não é? Como que é o negócio lá? Sim. Até aquelas coisas que eles falam de chicote, aquelas coisas todas. A sua história é mais para discutir um relacionamento, por exemplo? Então, ela trata mais de confiança na relação e do como o conversar é fundamental para se fazer entender, né? Porque hoje em dia o que eu vejo é que muitas relações chegam ao término porque as pessoas têm, assim, por mais que a gente tenha facilidade de conversar na forma digital, quando chega no pessoal, tem um entrave ali. É um bloqueio, né? Sim, é muito louco isso. Um relacionamento são duas pessoas, então você também tem que deixar o outro fazer a parte dele, né? Então, é mais isso. O grosso ali, a moral da história, né? É essa. Agora, você falou que a sua personagem, a personagem do livro, na verdade, é uma publicitária, que não tem nada a ver com você,
Mas no fim das contas, quando você escreveu o livro, você já era casada? Sim, sim. Você já era casada. No fim das contas, você foi escrevendo também, pensando em possibilidades e em discussões que você tinha no seu relacionamento com o seu marido ou em relacionamentos anteriores? Você misturou? Porque no fim das contas acaba sendo uma experiência muito pessoal, né? Eu acho que assim, algumas questões podem até acabar esbarrando, porque a gente não consegue separar totalmente. Por exemplo, eu tive uma discussão, então eu sei como eu agi na discussão, como ele agiu na discussão, e depois de um tempo, vou lá pensar naquela situação e falar, poxa, eu poderia ter agido de uma outra forma. Então, são experiências que a gente traz da nossa vida e que podem, sim, acabar sendo colocadas no livro, mas não assim, não foi nada pensado, foi uma coisa bem intuitiva se aconteceu, uma coisa inconsciente. Seu marido ficou preocupado com o vizinho ou não? Não. Não sei, né, gente? É o vizinho que chega para mudar toda a vida? Não. Inclusive, meu marido, ele lê várias partes do livro. Ele não lê o livro inteiro porque ele não é um homem da leitura. E eu respeito isso, por mais que me doa. Eu pensei que você fosse falar, inclusive, ele se mudou para um sítio bem isolado agora. Ainda não. Vai que, né? Então, eu não sei. Se preocupou. E aí, então, chegou o segundo livro, que é o Renitências do Amor. O que é a palavra renitências? É como se fosse teimosia, relutância, capricho. Neste sentido de relutar a aceitar alguma coisa. Tá, porque a gente não vai contar, óbvio, o final do primeiro livro. Sim. Vamos contar o que acontece. E aí surgiu esta segunda história, que é uma continuação, na verdade. É uma continuação em partes, porque no primeiro livro eu trato do casal Nalu e Alec. E no segundo é do Thaís e o Lucas, que eles têm um relacionamento com esses do primeiro livro. Então, a Thaís é a melhor amiga da Nalu e o Lucas é o irmão da Nalu. Então, a história se conversa, mas você consegue ler um livro separado do outro. Ah, tá. Mas as histórias, elas... Sim, elas se conversam. Elas se conversam, mas elas não dependem uma da outra. Não. Você consegue ler separado, mas, assim, é legal você ler na sequência porque você entende todo o plano de fundo, assim. Tá, e aí nessa segunda história, na verdade, de amor... o que é que está acontecendo com esse novo casal? Então, no primeiro livro, eu fui soltando várias indiretas de que houve alguma coisa mal entendida entre eles, que ficou uma rusga, né? E ninguém sabe o que é. Todo mundo termina o primeiro livro falando, meu Deus, o que está acontecendo? Eu preciso saber o que houve entre o Lucas e a Thaís, né? Porque eles são bem arredios, um perto do outro. E o segundo livro, ele vem esclarecer o que aconteceu, né? E ele é bem interessante porque ele mescla o passado e o presente no ponto de vista tanto da Thaís quanto do Lucas. Foi bem... Foi um desafio escrever esse, porque a linha do tempo do livro, ela é bem doida. Ela não vai em volta? Sim. Agora, no meio do caminho, você parou de escrever esse livro. Sim, parei. E lançou um outro livro. E lancei um outro livro. Como é que foi para você? Porque quando você está escrevendo um livro, eu não sei, eu nunca escrevi um livro, mas eu imagino que você tem que ter, ainda mais tendo uma linha de tempo que Sim. vai e volta, você tem que ter como que se chama? Você tem que ter uma continuidade, um planejamento, Sim. né? Que tem que ser legal ali, que senão você se perde também. Sim, e aí você para de escrever o livro. Então, eu comecei outra porque história. Uma colega minha estava falando de uma plataforma, o Wattpad, que é uma plataforma para escritores e para você divulgar seu trabalho, né? Você consegue alcançar muita gente através do Wattpad. E ela falou, Ali, começa a publicar por lá, porque eu tenho certeza que você vai conseguir angariar vários leitores, tananã. Aí eu comecei por brincadeira, assim, devagar, mas o negócio foi pegando força e as pessoas me cobravam, porque você posta capítulo independente. Então, você posta um capítulo hoje, um amanhã, um depois. Você vai construindo o livro à medida que os outros vão lendo. É simultâneo, que é o que aconteceu. E não com esse, mas é o que aconteceu com o Aparências, que foi o outro que eu escrevi. Tá. E daí, eu estava escrevendo esse e o Aparências junto. Que ele não está aí, o Aparências. O Aparências você não trouxe. E aconteceu que eu comecei, teve uma hora que eu estava escrevendo os dois, que eu fui ficando meio sobrecarregada, porque eu tinha que fazer duas histórias. E o Aparências, ele tem uma crítica social muito forte de relacionamento abusivo, de violência doméstica e tal. E era um livro que me sugava emocionalmente, assim... Apesar deste também ser, o outro era mais. E como eu já estava expondo, eu falei assim, eu vou terminar este e depois eu termino o outro.
E daí foi assim que eu fiz. Agora, eu fiquei curioso, porque eu tinha até comentado a história de novela, que eu falei aqui. Sim. É uma novela, como se fosse uma novela. Você estava escrevendo uma novela, então, com aparências, na verdade, né? Sim, não deixa de ser. Não deixa de ser, eram capítulos. São capítulos e você recebe o feedback, né, dos leitores, porque eles podem comentar, não faz isso com ele, faz tal coisa, sabe? Pois é, você como escritora, você acabou mudando o rumo da sua história por causa do leitor? Alguma coisa pode ter sido mudada no caminho, porque eu percebi que tenha feito mais sentido, mas a grande maioria não, porque eu já tinha um ponto de partida e o ponto de chegada, né? E o miolo eu sabia mais ou menos, né? O miolo eu nunca sei muito, é meio nebuloso, mas eu sabia onde é que eu queria chegar, então não podia mudar muita coisa, eu já tinha meio a estradinha para fazer, sabe? Ela já estava feita ali, sim, né? Sim. Que eu fico pensando que é muito maluco, né? Porque eu fico imaginando um autor de novela, por exemplo, quando ele vai escrever e ele tem toda aquela história maluca na cabeça dele, maluca no bom sentido, não, né? Mas é aquela história que vai se seguir por 170 capítulos, por exemplo. Sim. E aí, no meio do caminho, é o público que rejeita um personagem, gosta mais de outro, a história não deu certo, então ele tem que adiantar. Sim. E aí eu fico pensando, você acaba estragando a história do cara, porque é a ideia dele, né? É verdade. Eu acho que no livro, no fim das contas, você tem essa possibilidade de não destruir a sua história. Sim, mas uma coisa, tem esse lado, né? Às vezes você deixa pessoas felizes e outras não, mas isso é normal, eu acho que em qualquer você coisa. Também não é legal você discutir com a pessoa, mesmo que ela não goste, porque é a ideia, por exemplo, né? o Renitências do Amor, ele... é que eu não posso contar. Conta só um pedacinho, só uma coisinha. Eles são dois opostos, né? Então, eles brigam muito, mas eles brigam pela vivência deles. É uma coisa muito diferente. A Thaís é uma mulher da cidade e o Lucas é um homem do campo, assim, bem rural. Por mais que ele... Bem rústico. Isso, rústico. Por mais que ele tenha uma boa condição financeira, a cabeça dele... entra em conflito com a cabeça dela. E a partir daí saem vários desdobramentos, assim, meio caóticos, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, que a gente vai continuar conversando sobre renitências. Eu quero saber, na verdade, se os relacionamentos, já que você está discutindo relacionamentos nas suas histórias, e são 3 histórias, né? Que você discute relacionamentos, eu quero saber se no fim das contas as pessoas são apegadas ou se elas gostam mesmo, se aquilo é amor. Mas isso daqui a pouco. Tá, essa é a Lígia Ortiz, minha convidada de hoje aqui do Acesso Geral. Daqui a pouco eu volto e a gente vai continuar conversando sobre literatura. Não saia daí. Eu estou de volta com o Acesso Geral. Minha convidada de hoje é a escritora e publicitária Lígia Ortiz. Publicitária também. Você continua sendo publicitária? Às vezes. Às vezes, aí eu quero já te perguntar sobre isso também, porque eu acho que publicidade nessa área, né, para se vender um livro também, é super interessante. Mas daqui a pouco, eu deixei no outro bloco uma coisa meio no ar, assim, uma pergunta meio no ar, sobre esses relacionamentos que você escreve. Porque, no fim das contas, o que me parece, quando você conta as histórias e quando a gente lê o seu livro, é que são casais ou histórias de amores acomodados ou amores que ainda estão tentando se encontrar. No fim das contas, você acha que os relacionamentos que você escreve nos seus livros são amores de verdade? Ou eles são amores acomodados, amores que estão tentando se encontrar, amores que estão se perdendo no meio do caminho? O que você acha? Olha, Que pergunta complexa essa, né? Sobre amores acomodados, eu acho que não, mas os que estão tentando se encontrar no caminho, sim. Aí eu acho que sim. Eu gosto bastante de escrever sobre relacionamentos, bem, porque eu sou uma romântica, mas porque eu acho que também é uma forma de ajudar as outras pessoas. Eu gosto bastante de pensar que eu estou fazendo alguma diferença nesse sentido, né? E algumas leitoras, elas me veem com algumas experiências que eu falo, poxa, que bacana, né? Que bom que você partiu a pensar dessa forma e tananã, é bem legal. Você acaba usando essas histórias das suas leitoras para histórias que você vai escrever? Não, eu tenho, inclusive, é muito engraçado isso. Tem, no meu Facebook, inbox, eu recebo problemas de amor. As pessoas... Você é muito psicóloga, Lígia. Não sou, não. É muito psicóloga do amor, é sério, gente. Mas eu acho super importante isso. Assim, eu tento ajudar da melhor forma, mas sou bem discreta, não falo com ninguém sobre isso, mesmo porque não é uma história minha, é uma história da outra pessoa. E se ela me confiou,
eu é que não vou contar, a minha boquinha. Mas é incrível fechadinha. isso, né? Eu falei psicóloga brincando, mas no fim das contas você acaba sendo uma amiga e alguém que possa... Você acaba dando essa liberdade para as pessoas, né? Com as suas histórias. Sim. Isso que é super importante. Quando você escreve um livro, quando você escreveu Renitências, quando você escreveu Nas Proximidades, você vai pensando como se fosse um filme? Quando eu falei dos 50 tons, eu, na verdade, imaginei por isso. Como se fosse um filme. Sim. Foi um livro super... Né, foi um grande sucesso, acabou virando filme, que eu acho um terror, na verdade. Os 3 filmes, eu acho 3 filmes péssimos, mas eu sei que o livro foi um grande sucesso. As pessoas adoraram, leram, não conseguiram transformar direito para um bom filme. Mas quando você escreve, você imagina um filme, você imagina atores, você imagina aquilo em cena? Não, eu não consigo imaginar o rostinho perfeito. De alguém atuando. Não. Mas eu vejo a história. É bem sinestésico, né? Não, muito eu maluco. vejo a história acontecendo. Então, várias vezes que eu tô com um bloqueio de escrita e tal, eu fecho os olhos e eu tento me imaginar na cena de alguma forma. Quando o Renitências e Proximidades, eles são escritos em primeira pessoa. Então, eu tento me colocar no personagem, né? Na personagem. Mas o meu novo livro, que ainda está no processo aqui, que eu estou trabalhando agora, ele já é escrito em terceira pessoa. Então, eu entro mais como uma observadora. E é bem legal essa mudança de ponto de vista. O cansaço é menor? O desgaste mental é menor? Eu acho que é. E eu acho que o texto, no final, é uma impressão muito minha, mas eu acho que o texto ele acaba ficando um pouquinho mais rebuscado. Eu não sei se... Bem, enfim... Achismo. Não, mas para você acaba sendo isso. É um terceiro episódio? Não, porque série? eu tenho ainda o terceiro para fazer, que a série são 3 livros, né? Mas eu ainda não iniciei o último desse. Mas é que veio a ideia deste outro e eu tenho que fazer, senão eu fico incomodada. Eu fiquei curioso, eu nem li o segundo ainda, mas eu fiquei curioso para saber da terceira parte, se vai tudo se juntar. Tudo se junta, porque daí é um outro casal que aparece bastante neste segundo livro, que é a Clarice e o Max, que ele tem os dois têm tudo a ver com os personagens principais deste livro e agora eles vão ganhar um livro para eles, né? Que incrível, que muito bom. Eu estava falando da história de você ser publicitária. No fim das contas, ser publicitária te ajuda a vender melhor os livros? Eu percebo que muita gente, quando eu falo muita gente, muitos colegas escritores, às vezes têm dificuldade de fazer material gráfico, essas coisas, acabam terceirizando e nem sempre sai do jeito que eles querem. Eu faço tudo, então a capa... O segundo livro, ele foi independente. O primeiro foi pela Novo Século, o segundo foi independente. Eu que fiz a capa, eu que fiz diagramação, eu que fiz tudo. Eu só não faço a revisão porque aí eu acho que não cabe a mim. Essa capa é uma foto ou é desenho? É uma foto, mas é uma foto bem tratada. O fundo, eu esfumacei ali, pus uma cor diferente. Você que faz tudo, que Sim, massa, eu que faço gente. tudo. Então, eu percebo que muita gente tem essa dificuldade, né? E tem gente que até pede, você faz. Eu não estou aceitando trabalhos desse tipo porque eu não tenho tempo. Não, mas eu estou falando, vai além, acho que da parte gráfica, essa coisa da divulgação. Do publicitário, ele tem uma maneira de envolver as pessoas. Sim, a forma de se comunicar. Se comunicar, sim, exato. Sim. Eu acho que mais ou menos por isso que o livro acaba sendo um... Eu já li uma parte aqui, gente... Meu Deus do céu, eu não poderia ter lido. Eu não vi o que é, mas é uma coisa de bebê. Mas, enfim, não de bebê criança. Ai. Olha que parte que eu peguei, gente. Mas ninguém sabe o que é. Enfim. Bom, vamos falar então. Esses livros estão sendo vendidos onde? Livrarias? Então, todas? não tá. O primeiro, sim, eu acho que ainda... Porque eu esgotei a tiragem da editora. Tem em algumas livrarias. Eu acho que ainda tem na Saraiva, mas eu estou focando agora a venda toda no meu site, porque eu estou achando financeiramente melhor para mim. Eu tenho um retorno melhor e eu tenho um controle melhor do que acontece. Então, eu quis fazer toda essa parte de forma independente. Para experimentar, eu sou a pessoa que experimenta, você entendeu? Esse livro não tem editora? Não. Esse segundo livro? Não. Que loucura, Lígia. Como você é corajosa. E eu estou tendo uma resposta muito bacana com ele. Porque todo mundo que me acompanhou no primeiro livro
tá me acompanhando no segundo. Que máximo. Qual que é o site, então, o pessoal quiser comprar? Pode comprar os 2 livros. Sim, pode. É ligiaortiz.com.br. Ortiz com Z no final. Isso. ligiaortiz.com.br. Você acha os 2 livros lá, já compra, faz o combo. Sim, né? sim. O outro livro também. O outro ainda é não só... está em formato físico, mas eu vou torná-lo físico quando é uma duologia. Quando eu escrever o próximo, eu faço, porque senão todo mundo vai ficar me cobrando o segundo do Aparências e eu não concluí ainda. Então eu falei, pera, vamos devagar, né? Você vai ficar maluca, vai virar psicóloga e escritora. Chega de publicitária. Lígia, muitíssimo obrigado. Obrigado Sucesso você, por esse livro. Que você continue escrevendo e contando histórias de amor e discutindo a relação também, que eu acho super importante. A gente tem até um quadro aqui no programa agora, que ele aparece de vez em quando, que é o DR, que a gente discute relação também. Eu amo discutir a relação e eu acho que livros que discutem a relação fazem a gente pensar um pouco no que a gente quer para nossa vida também. Ah, né? Sim, principalmente quando a gente está vendo como a gente está agindo, né? Quando a gente está vendo de fora, eu acho que a gente consegue detectar os problemas. Ah, não, isso não é bacana, eu não devo partir por aí, né? Quem sabe agir de uma outra forma, assim, leva a gente a pensar bastante. Muito bom, Lígia. Muitíssimo obrigado. ligiaortiz.com.br, o Nas Proximidades do Amor e o Renitências do Amor já estão lá para você comprar, tá certo? Vou ficando por aqui, lembrando que eu volto no próximo Acesso Geral. Eu espero você. Um grande beijo, até mais. Tchau.